Olá, bem-vindos a mais uma análise profunda. Hoje, o nosso foco é um material bem estruturado, quase um guia, a apostila Processos Avaliativos e Inovação. Ela é do curso de aperfeiçoamento avançado lá da EAR, a Escola de Especialistas de Aeronáutica. A nossa missão aqui é extrair o principal sobre como uma organização, nesse caso militar, pensa avaliação de desempenho, gestão de mudança e, claro, inovação. Exato. E o bacana é que, mesmo sendo um contexto militar, né, os princípios, avaliação justa, gerenciar mudanças culturais, incentivar a inovação, isso vale para qualquer lugar. Com certeza. É uma oportunidade de entender esses sistemas que são complexos e, quem sabe, tirar umas lições para outras áreas. Bom, vamos começar a desvendar isso. O ponto de partida é a avaliação de desempenho. Por que avaliar de forma tão sistemática assim? A apostila até cita o chavenato como ferramenta de gestão, mas na aeronáutica, qual é o foco? Olha, a ICA 3917, que é de 2023 e rege a avaliação de desempenho dos graduados, a AD, ela deixa bem claro, não é só para dar uma nota, sabe? O objetivo é mais amplo. É para orientar o militar mesmo sobre como ele está indo, o que pode melhorar. E um ponto crucial é dar subsídio para decisões importantes na carreira. Promoções, quem vai para qual curso, designações, isso tudo é gerenciado pela SecProm e pela CPG. Entendi. No fundo, é para otimizar o uso do pessoal, sabe? Alinhar o que cada um sabe fazer com o que a força precisa. É um processo sério, com impacto real na vida do militar. Faz todo sentido. Não é só um papelada, é gestão de carreira na veia. E na prática, como isso acontece? Não deve ser algo feito só no fim do ano, imagino. Não, de jeito nenhum. É um ciclo, sabe? Com 3 etapas que dependem uma da outra. Primeiro tem o planejamento. A OM, a Organização Militar, define um plano de avaliação. Quem vai avaliar, quem revisa, e tem a tal da entrevista inicial com o militar. Isso é chave para alinhar as expectativas logo de cara, né? Para não ter surpresa lá na frente. Sim, definir as regras do jogo antes, claro. E depois dessa parte inicial? Aí vem o acompanhamento. Essa parte, olha, talvez seja a mais crítica. E é contínuo. Não é só esperar o fim do período. É observar o desempenho no dia a dia mesmo. Registrar coisas importantes, boas ou ruins. E muito importante, dar feedback constante. Ah, o feedback. Isso. A ideia é ir ajustando o rumo, reforçando o que tá bom, corrigindo o que precisa, ao longo do caminho, não só julgar tudo no final. Isso evita aquele problema de só lembrar o que aconteceu na última semana, né? A tal da memória curta do avaliador. Exatamente. O erro da recência, como a apostila chama. É um dos erros previstos. O acompanhamento ajuda a combater justamente isso. E, por fim, a terceira etapa é a avaliação formal. Aí sim, preencher a ficha, comparar o desempenho com o que foi planejado lá no início e tem uma entrevista final também para fechar o ciclo, discutir o resultado. Legal. E essa ficha, a ficha CPG-1, ela é o coração do processo, né? O que exatamente ela mede? Isso. A CPG-1 é eletrônica hoje, fica lá no SIGPS. Ela tem basicamente 2 grandes áreas. A primeira é o conceito profissional. Aqui avaliam os 15 fatores que têm a ver com o trabalho, com os deveres militares. Pense em coisas como qualidade do trabalho, produtividade, conhecimento da função, mas também disciplina, liderança, iniciativa, como a pessoa se adapta, comunicação. Quer dizer, são as competências e atitudes esperadas para o cargo e para a função militar. E a medição? É nota tipo de 0 a 10? Não, não é bem nota. É uma escala de níveis. Vai de MAB, que é muito abaixo do normal, aí tem ABN, abaixo do normal, NOR, normal, ACN, acima do normal, e MAC, muito acima do normal. Aí tem o NOB, que é não observado. E um detalhe interessante, no fator disciplina, a coisa é bem objetiva. O nível que você recebe, ACN, MAC, etc., depende diretamente se você teve ou não alguma punição disciplinar, aquelas do RDAR, publicada naquele período de avaliação. Ah, então não é só uma impressão sobre a disciplina. Não mesmo.
Tira bastante da subjetividade desse ponto específico. A ficha também tem campo para registrar punição, questão de justiça e o resultado do teste físico, o TACF. Bem direto ao ponto. E a outra dimensão da ficha, você falou que eram duas. Sim, a segunda é o conceito moral. Aqui o foco muda. É mais sobre o caráter, a conduta da pessoa, com base lá no Estatuto dos Militares. São uns 7 aspectos: conduta ética, lealdade à instituição, se cumpre os compromissos, respeito às leis, se dá assistência à família, se evita problema com droga, álcool em excesso, essas coisas. E como avalia isso? As respostas são mais diretas: é sim, não, e se for não, tem que justificar, ou então N ou B, não observado. E claro, tudo isso é informação pessoal, né? Acesso restrito, confidencial. Nossa, um sistema bem completo mesmo. Tenta olhar tanto o fazer quanto o ser do militar. Mas, mesmo com toda essa estrutura, a gente sabe que o fator humano pesa, né? A apostila fala de erros comuns na avaliação, certo? Você já mencionou a recência. Fala sim, e é super importante que os avaliadores conheçam esses erros para tentar evitar. A ICA lista vários. Tem a cristalização, sabe? Que é quando o avaliador fica preso numa imagem antiga da pessoa, não vê a evolução. Tem o efeito halo, que é clássico. Uma impressão geral, boa ou ruim, acaba contaminando a avaliação de todos os outros fatores. Tipo, a pessoa é simpática, então deve ser boa em tudo. Ou o contrário. O famoso santo bateu ou não bateu, né? Exatamente isso. Aí tem a leniência, que é a tendência de dar nota alta para todo mundo, talvez para evitar problema, ou o oposto, a severidade, ser duro demais com geral. Tem o erro lógico também, que é quando o avaliador acha que duas coisas sempre andam juntas, tipo, se ele se comunica bem, deve ser um bom líder, mesmo que não tenha nada a ver uma coisa com a outra naquele caso. Entendi. E por último, a tendência central. É o medo de usar os extremos da escala. Aí o avaliador concentra todo mundo ali no meio, no normal. Talvez por receio de se comprometer, de ter que justificar uma nota muito alta ou muito baixa. Imagino que numa hierarquia forte como a militar, essa tendência central pode ser tentadora mesmo, para não criar atrito, para não parecer injusto com quem está ali na média. Pode ser um viés bem real, sim. Por isso que eles insistem tanto no acompanhamento contínuo, no registro de fatos concretos. É uma tentativa de ancorar a avaliação em evidência, sabe? Não só em percepções que podem estar distorcidas por esses erros. A meta é ser imparcial, né? Mesmo que 100% seja difícil. Fica claro o esforço para tornar o processo justo e útil. Agora, pensando no que vem depois, uma avaliação pode mostrar que precisa de desenvolvimento, de novas habilidades ou até de mudanças maiores na organização. E isso já faz a ponte para o nosso segundo tema, mudança organizacional. E aí? Parece que a cultura é a palavra-chave, ou talvez a grande barreira. Ótima colocação. A cultura organizacional. A apostila define bem, com base no Chavenato, né? É aquele conjunto de crenças, valores, hábitos que todo mundo compartilha. É o jeito de fazer as coisas por aqui. Ela é central na mudança. E muitas vezes é a maior fonte de resistência. Porque mudar processo, estrutura é uma coisa. Agora, mudar a cultura, que está lá no fundo, no jeito de pensar e agir das pessoas, nossa, é bem mais difícil. Ela pode ajudar muito, se estiver alinhada com a mudança, ou pode ser um freio enorme se for contra. E a liderança, como entra nisso? A apostila faz aquela distinção clássica entre gestor e líder, que pareceu bem relevante aqui. Sim, é clássica, mas super importante para a mudança. O gestor normalmente está focado na eficiência, né? Planejar, organizar, controlar, garantir que a máquina funcione. O líder, o foco é mais em inspirar, motivar, dar visão, desenvolver as pessoas, guiar na incerteza. Para mudar, você precisa dos dois, claro, mas a liderança é fundamental. O líder é o agente de transformação. É quem não só apoia a mudança, mas quem veste a camisa, dá o exemplo, sabe? E aquele conceito de líder ponte. Achei bem interessante isso. O líder ponte de Johan, que a apostila cita, é fascinante mesmo. É aquela pessoa que consegue, conectar diferentes culturas ou subculturas dentro da organização. Talvez conectar o pessoal do jeito antigo com o jeito novo, ou áreas diferentes que não se falam muito.
ele entende os vários lados e consegue fazer essa ligação, facilitando a aceitação da mudança. É um perfil muito valioso, principalmente em organizações grandes e complexas, como a militar, onde pode ter feudos, mentalidades diferentes entre especialidades. Imagino que achar ou formar esses líderes ponte seja estratégico. E fora a liderança, que outros desafios a mudança costuma encontrar pelo caminho? E a lista é grande. A resistência é quase certa. As pessoas resistem por medo do novo, medo de perder alguma coisa, poder, status, conforto, ou simplesmente por não entenderem o porquê daquilo tudo. A comunicação ruim é outra coisa que mata qualquer mudança. Falta clareza, informação que não bate, ou só pouca comunicação mesmo. Isso gera desconfiança, boato. É aí que entram aquelas ferramentas que a apostila menciona, tipo endomarketing e rituais corporativos. Exatamente. O endomarketing é usar as técnicas de marketing, só que para dentro, para vender a ideia da mudança internamente e garantir que a mensagem chegue clara, consistente. E os rituais corporativos, tipo uma reunião de lançamento, uma celebração quando atinge uma meta, premiação, eles ajudam a marcar a transição, sabe? Reforçam os novos valores, criam um senso de comunidade em torno da mudança, ajuda a tornar a coisa mais real e a engajar as pessoas no nível emocional também. Entendi. Outros desafios que aparecem são as subculturas, grupos dentro da organização com valores um pouco diferentes, que podem reagir de forma diferente à mudança principal. E, num caso mais extremo, a contracultura, que é quando um grupo se opõe ativamente à mudança. Isso geralmente sinaliza um problema cultural bem fundo. E não podemos esquecer das zonas de sombra. Esse nome me chamou a atenção. O que são exatamente essas zonas? As zonas de sombra são aqueles aspectos meio negativos e muitas vezes inconscientes da cultura. Tipo uma arrogância coletiva, sabe? Preconceitos escondidos, assuntos que são tabu, ressentimentos antigos. São coisas que ninguém fala abertamente, mas que ficam ali, minando a confiança e podendo sabotar mudança assim por baixo dos panos. Muitas vezes tem a ver com contratos psicológicos que foram quebrados, aquelas expectativas não escritas entre a pessoa e a organização que acabaram frustradas. Lidar com isso é uma das partes mais delicadas. Uau! Gerenciar a mudança parece quase uma arqueologia da organização, né? Escavando camadas de cultura, subcultura, e tudo isso muitas vezes para conseguir implementar algo novo. O que nos leva direto para o terceiro pilar, inovação. Como a apostila define inovação? É só ter uma ideia genial? Definitivamente não é só isso. A apostila, e ela está alinhada com o Schumpeter, com os manuais de Frascati, de Oslo, que são as referências internacionais para P&D e inovação, ela faz uma distinção bem clara. Invenção é criar algo novo, é a ideia, o protótipo. Agora, inovação é pegar essa ideia, ou algo que é percebido como novo, e implementar de um jeito que funcione e que gere valor. Ah, gerar valor. Isso, esse é o ponto. Pode ser valor econômico, social, estratégico. O foco está na aplicação prática e no impacto. Uma invenção genial que fica na gaveta não é inovação. Entendido. Inovação igual invenção plus resultado. E que tipos de inovação a apostila destaca? Ela menciona os tipos que são classicamente acompanhados por pesquisas, como a Pintec aqui no Brasil, inovação de produto, que é um bem ou serviço novo ou muito melhorado, de processo, que são métodos de produção, logística, distribuição novos ou melhores, e organizacional, que são novas práticas de gestão, de organizar o trabalho, de se relacionar com o exterior. Ou seja, a inovação pode acontecer em várias frentes, não só no produto que chega na ponta. E tem como classificar essas inovações pela força do impacto? Porque umas são melhoriazinhas, outras viram o jogo. Tem sim. A taxonomia de Freeman, que está na apostila, é ótima para isso. Ela cria uma espécie de hierarquia de impacto. Olha só. 1. Tem as inovações incrementais. São as melhorias do dia a dia, graduais. Ajustezinhos em produto, processo, qualidade. São as mais comuns e super importantes para manter a competitividade no curto prazo.
2. Depois vêm as inovações radicais. Essas são saltos, rupturas. Criam algo tão novo que o antigo fica obsoleto. O exemplo clássico é o motor a combustão versus a carroça para transporte rápido. Elas abrem caminhos tecnológicos totalmente novos. 3. Aí tem o novo sistema tecnológico. São inovações tão grandes que afetam vários setores, criam indústrias novas. Pensa nos plásticos vindo do petróleo ou nas TICs, né, tecnologia da informação e comunicação. 4. E no topo, o novo paradigma tecnoeconômico. Essa é a mudança mais profunda de todas. Transforma a economia inteira, a sociedade. A máquina a vapor, a eletricidade, a microeletrônica são exemplos. Muda tudo. Como a gente produz, como a gente vive, como se organiza. Essa escala dá uma dimensão bem clara do alcance que uma inovação pode ter. E quando uma inovação surja, seja ela pequena ou gigante, como ela se espalha. A apostila fala da difusão tecnológica, né? Exato. A difusão é esse processo. É como uma inovação é comunicada e, principalmente, como ela é adotada pelas pessoas, pelas organizações ao longo do tempo. É como a novidade pega no mercado ou na sociedade. O modelo mais famoso para descrever isso é a curva em S. Ela mostra o ritmo de adoção. Começa devagarzinho, com os primeiros que adotam, os pioneiros, é a fase de introdução. Depois acelera, quando a maioria começa a usar, fases de crescimento e maturação. E aí desacelera de novo, quando o mercado já está saturado ou surge algo ainda mais novo, fase de declínio. Mas essa curva S não deve ser uma regra de ferro, imagino. Tem coisa que pega super rápido, outras que levam décadas para engrenar. Com certeza. A curva S é um modelo, ajuda a entender o padrão geral, mas a velocidade e o formato dessa curva dependem de um monte de coisa. A apostila agrupa esses fatores condicionantes em 3 blocos principais. Primeiro, os técnicos. A complexidade da inovação. Quanto mais complexa, mais devagar ela se espalha. A compatibilidade. Ela conversa bem com o que já existe, ela depende de outras tecnologias para funcionar. Pensa num carro elétrico. Precisa de ponto de recarga. Sim, a infraestrutura. Isso. Tem também os efeitos de rede. Quanto mais gente usa, mais útil ela fica, tipo um aplicativo de mensagem. E, claro, a capacidade de quem vai adotar, a empresa, a sociedade, de absorver aquilo. Tem conhecimento para usar? É flexível o bastante? Segundo bloco, os econômicos. Quanto custa para adotar? Qual o retorno que se espera? Quais os riscos? Será que essa tecnologia vai dar certo mesmo? Vou ficar preso a um fornecedor? Tem como ganhar escala? Como é o mercado? A indústria é muito concentrada? Tudo isso pesa. E terceiro, os fatores institucionais. Tem financiamento disponível? As políticas públicas ajudam ou atrapalham? Como é a questão da propriedade intelectual? O nível de educação das pessoas, o capital humano e até a cultura, uma sociedade mais aberta a risco, tende a adotar mais rápido. A regulação também entra aqui. Entendi. Quer dizer, para uma inovação decolar de verdade e fazer diferença, não basta ela ser boa tecnicamente. Precisa de todo um ecossistema favorável em volta, econômico, institucional. É uma combinação bem complexa de fatores. Perfeita colocação. A difusão é o fenômeno que mistura tecnologia, sociedade e economia. E entender esses fatores todos é fundamental para quem quer impulsionar uma nova tecnologia ou prever se ela vai pegar, seja numa empresa, num setor ou até nas Forças Armadas, como no contexto da apostila. Vou fazendo um resumo do nosso mergulho. Começamos vendo a avaliação de desempenho na aeronáutica, um processo bem estruturado, focado em desenvolver e reconhecer o mérito, mas que tem que ficar esperto com os vieses humanos. Depois, vimos como a mudança organizacional é um desafio muito ligado à cultura, que pede uma liderança que transforma talvez até aqueles líderes ponte. Comunicação clara e muito cuidado com a resistência e as tais zonas de sombra. E fechamos explorando a inovação, não só a invenção, mas a aplicação que gera valor. Vimos que tem diferentes níveis de impacto e que o processo dela se espalhar, a difusão, é complexo e depende de fatores técnicos, econômicos e institucionais. Exatamente. E o mais legal é ver como tudo isso se conecta, né? A avaliação pode apontar para a necessidade de mudar,
A mudança pode ser o jeito de trazer inovação para dentro, e a capacidade de inovar e de adotar um novo depende da cultura, da liderança e, voltando lá para o começo, de como as pessoas são avaliadas e incentivadas. São peças do mesmo quebra-cabeça, sabe? Mesmo que o cenário da apostila seja militar, a dinâmica é muito parecida em qualquer lugar. Lidar com gente, com cultura, com novidade é o desafio de toda organização hoje em dia. Sem dúvida. E isso nos deixa com uma questão para pensar. Organizações como a militar valorizam e precisam valorizar a disciplina, a estrutura, a padronização. Ao mesmo tempo, o mundo de hoje pede cada vez mais agilidade, adaptação, inovação. Como é que se equilibra esses dois pratos? Como manter o rigor e a ordem que são necessários e, ao mesmo tempo, criar um espaço onde a flexibilidade, as ideias novas, as mudanças de verdade possam não só aparecer, mas florescer? Fica aí a reflexão. Esperamos que essa análise do material da EAR tenha sido útil e tenha trazido novas perspectivas. Obrigado pela companhia e até a próxima.